sejam bem-vindos a mais uma live aqui, que nós vamos realizar hoje, no dia 21/7. Eu sou Carolina Figueiredo, sócia diretora aqui da Agnos Investimentos, e é com muito prazer que a gente faz essa live aqui. Temos um convidado muito especial que a gente gosta muito, particularmente aqui na casa, e contar um pouquinho desse nosso projeto, né? Então, na semana passada nós iniciamos com a nossa primeira live aqui dessa nova temporada, e seguindo o nosso projeto de comunicação, né, nós vamos fazer lives semanais com temas relevantes. Nós temos também 2 comunicações diárias com abertura de mercado, né, com o Fabinho Castellucci, que muitos de vocês já conhecem, e o fechamento de mercado com a Fernanda Granato, tá bom? Através do nosso canal de podcast Agnos Plus, tá? E aí eu vou pedir para vocês, né, seguirem a gente nos nossos canais, nas redes sociais, que sempre tem novidade, informações aí importantes para a gente se atualizar e ter informações aí no nosso dia a dia, tá bom? Estamos aqui hoje com o Felipe Perrella, nosso sócio aqui na Agnos Investimentos, e o Paulo Bockel, ele é RI, né, na ARX Investimentos, gestora que possui mais de 19 fundos de investimentos no mercado, então tem bastante coisa para contar para a gente hoje. E nós vamos bater um papo aqui, né? O Felipe vai bater um papo com ele sobre panorama econômico e renda fixa. Eu vou ser intermediadora, então aproveitem e mandem aqui as suas perguntas. Eu vou, no final desse bate-papo, aquilo que não foi respondido ou não foi comentado, eu vou abrir para perguntas, tá bom? E fiquem à vontade aqui. E sejam bem-vindos, os dois, boa noite. Espero que vocês se divirtam fazendo essa live mais uma vez aqui com a gente. E é com vocês aí, Felipe. Obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado pela apresentação. Com certeza a gente vai se divertir, que conversar com o Paulo é sempre interessante, sempre boas perspectivas, né? Primeiro, só me apresentar, sou Felipe Perrella, sou um dos sócios fundadores aqui da Agnos, né? Hoje já estamos aí passando de quase 1 bi de custódia, e eu queria que o Paulo se apresentasse. Paulo, eu queria que você falasse aí rapidinho, em breve momento, quem que é o Paulo Bockel? Deixa eu só, Felipe, aproveitar a oportunidade aqui, falar um textinho que o meu compliance pede, tá? Que todas as opiniões desse bate-papo são minhas e não da ARX Investimento, e essas opiniões não devem ser entendidas como oferta, sugestão ou recomendação de investimento. Tá? Então, falar que... Feito. O que foi? Disclaimer feito, bora lá. Vamos lá. Paulo Boca, eu sou carioca, já tenho aí mais de 25 anos de estrada, né? Pai de 2 filhos, casado, botafoguense. Eu acho que esse meu lado pior esse ano, quer dizer, normalmente os últimos anos já foi ruim, né? Esse ano está pior, né? Então, de vez em quando você ganhava, agora você só perde no segundo tempo. Economista, e eu já passei aí várias, enfim, consultorias, já fui gestão, family office, fui já diretor de empresa de capital aberto, diretor de finanças e RI. Depois, antes de vir para a ARX, eu estava no Indosuez fazendo a distribuição institucional, e há 3 anos atrás a gente foi para a ARX montar a área de crédito e também assumir lá a área de distribuição na ARX. Então, resumindo, é isso, Felipe. Legal. Até antes da gente continuar aqui o bate-papo, queria falar para o pessoal que quem tiver dúvidas, por favor, durante o nosso bate-papo aqui, vai mandando no chat aqui, que a gente vai respondendo conforme o avanço da conversa. Paulo, me apresenta um pouquinho, eu queria que você falasse brevemente sobre a casa. O que é a ARX, o que ela faz, quais são os fundos, me fala um pouquinho sobre a casa. A ARX já é uma gestora que esse ano completou 20 anos, a gente está hoje com aproximadamente 37 bilhões de reais sobre gestão. A ARX faz parte do grupo BNY Mellon, tá? O grupo tem basicamente ali 2 divisões, uma divisão de gestoras, são 8 gestoras no mundo, então que permite a gente conseguir captar dinheiro lá fora nesse grupo, né? E a segunda coisa que a gente tem aqui, que eu acho que é interessante também, é poder até lançar, que é outra coisa que a gente está estudando, esses fundos que você pode aplicar no Brasil e que esses fundos vão investir em ativos lá fora, né? Hoje temos 38 pessoas, né? São basicamente 3 grandes áreas ali de investimento que a gente tem. Então, a gente tem fundos renda fixa / multimercado,
né? Então, são 2 fundos ali, não vou conseguir talvez lembrar todos, mas eu vou dizer só os principais. Então, do multimercado, a gente tem principalmente o macro e o extra, né, que são os 2 fundos. De crédito, o crédito a gente tem vários fundos ali, né? Então, a gente tem fundos em CDI com liquidez de 1 dia, 30 dias e 60 dias, né? O Denali, o Vinson e o Everest. A gente tem 2 fundos de debênture incentivada, né? Então, esses fundos o pessoal gosta muito porque é isento de IR, né? Totalmente isento. E temos 3 fundos de ações, né? O Income, o Long Term e o Long Bias agora, que é um fundo mais recente, que a gente começou recentemente. E também a gente tem vários fundos de previdência, que é outra coisa que a gente gosta muito de fazer, com várias seguradoras. Então, a gente tem fundo com a Icatu, com a Zurich, com a Sul América, com a XP, com BTG, enfim, com várias seguradoras também no mercado. É outra vertente aí que a gente gosta muito e vê que você tem muita diferença ali, né, também de retorno e tudo mais, saindo do banco e vindo para a XP, para as plataformas. Perfeito. Paulo, só para a gente começar a nortear um pouco mais o nosso bate-papo, eu queria que você me passasse um pouquinho qual que é a visão macro hoje do mundo e Brasil, né, que a casa hoje tem. Eu queria bater um papo muito nesse sentido de macroeconomia, né, de falar um pouquinho de uma forma simples, né, mas falar sobre como que a gente está enxergando o cenário de hoje e os possíveis cenários futuros. Então, queria que a gente batesse o papo em cima disso. Vamos lá. Eu acho que hoje, assim, o grande questão que a gente tem no mundo é a questão do Fed e a inflação nos Estados Unidos. Temos inflação, não temos? Que nível de inflação? Como é que isso vai desenrolar? O que aconteceu, né? A gente voltando um pouco. Basicamente, ali no início com a Covid, os governos colocaram muito dinheiro, o governo americano botou dinheiro à beça na economia para dar uma sustentada. Então, a economia até se recuperou bastante rápido da questão do Covid, mas porque muito dinheiro foi colocado. E o momento que a gente está vivendo hoje, né, é a grande discussão. Será que esse dinheiro todo que foi colocado na economia vai gerar inflação ou não? Outros estímulos foram feitos, então, basicamente, a gente tem ali, principalmente, mais recente, aquele estímulo do Biden de 1,9 trilhões. Esse estímulo está terminando agora em setembro. Muitos estados já saíram desse estímulo, então pararam de usar. E, principalmente, esse estímulo ele paga ali os trabalhadores de mais baixa renda para um sustento, né? Só que o que acaba o efeito colateral disso é que, por estarem recebendo um sustento, eles não têm necessidade de correr atrás de buscar um emprego. Então, muitas vezes você vai estar... É uma profissão, um emprego que você vai estar na linha de frente com o Covid, a pessoa, né, muitas vezes fala, deixa eu ficar em casa que é melhor. Né? E isso junto, né, com a questão da política da imigração, acaba pressionando muito a questão do emprego nos Estados Unidos. Né? Mas a gente vê isso tudo também, né, e aí olhando para a questão da inflação, sendo uma questão muito momentânea, né, e não uma questão que a gente entende que vai demorar muito tempo para resolver. A gente vê que muitas coisas aconteceram para estar gerando inflação, então essa questão que eu resumi aqui é uma delas. A gente tem uma outra que basicamente é aquela questão do que as pessoas estavam comprando, né, da cesta de consumo. Então, quando todo mundo estava em casa, todo mundo melhorando a casa, né, procurando de alguma forma fazer, e não estava viajando, não estava comprando com serviço. Na medida que as pessoas foram sendo vacinadas, esse consumo mudou, né? Ninguém queria mais ficar em casa, todo mundo queria viajar. Então, isso também gera uma inflação adicional para viagem, para carro e tudo mais que está acontecendo. E juntando essa questão toda e a retirada dos estímulos, né, você começa a ter uma economia andando mais devagar ao longo, ou mais normal, né, sem essas diferenças que estavam acontecendo. E o terceiro ponto que eu gosto muito de falar é aquela história da cadeia produtiva, né? Que basicamente essa mudança que você tem na demanda por produtos, por bens e produtos, acaba afetando. Então, eu acho que da forma para a gente ver, uma forma mais clara, vamos pensar aqui num exemplo que acontece. Grande parte dos bens que se consomem são feitos hoje em dia na China, ou muita coisa vai para a China, né? Para a Ásia, de uma forma geral. O que acaba acontecendo? Como é que você faz esse transporte? Né? Então, vamos assumir também, para facilitar aqui, que seja por container, né? Seja carga, né?
não seja navio graneleiro, não seja navio de líquido, mas hoje você basicamente move as coisas de duas formas, navio e avião. E o avião, grande parte, é o avião comercial. E aí, o que acabou acontecendo com o avião comercial? E até hoje ainda está mais fraco, né? Os voos internacionais. Então, a gente não tem como trazer mercadoria e acaba usando o navio para fazer. E quais são os impactos nisso? O primeiro, o preço do frete sobe, né? Porque só tem navio. O segundo é que você não sabe quanto tempo vai demorar para você receber essa mercadoria, porque, lembrando, os navios são os mesmos que eu tinha antes. Agora eu só não tenho avião, então eu tenho mais mercadoria para estar sendo colocada nos navios, né? Então, muitas vezes, ou eu pago mais caro, ou meu container fica parado no porto, né? Até, sabe lá quando tem a vaga no navio para botar, se eu não quiser eu pagar mais. E aí, outra coisa que acaba acontecendo é que os compradores dessas mercadorias, até por não saber aonde, quando vai receber, esse container, acaba comprando mais do que precisa. E também gera um impacto grande na questão do consumo. Então, isso aqui é só mais para a gente entender um pouco o momento que a gente está vivendo e coisas que são esses desequilíbrios nesse primeiro momento, né? Não que a economia americana vai... né, o que a gente está falando, a economia americana vai começar a ficar mais fraca, né? E vai continuar crescendo e no final do dia vai beneficiar o Brasil, né? Outro ponto interessante, aí já começando, os Estados Unidos está mais avançado um pouco, os Estados Unidos está ali com praticamente 70% da população vacinada, né? Então, você tem uma vida praticamente normal, né, já lá nos Estados Unidos, e tem se falado muito da variante Delta, né? Se isso afeta, não afeta. E aí, só para fazer o comentário, que grande parte das pessoas que estão ficando doentes nos Estados Unidos são as pessoas que não tomaram vacina. Então, na realidade, as pessoas que não tomaram precisam tomar vacina para você não ficar doente. Agora, não é, só até para a dica nossa, né, de mais tranquilidade, não são as pessoas que estão vacinadas que estão falecendo. Perfeito. Legal. Isso tudo a gente vai refletir isso, obviamente, no Brasil, né? Quando a gente fala de panorama global, principalmente Estados Unidos e China, eu até duas perguntas. Como que isso vai afetar o Brasil? Todo esse movimento está afetando e vai afetar o Brasil. E outro ponto, você enxerga que a gente esteja vivendo um super ciclo de commodity? Por que eu pergunto isso, né? Commodity, para quem não sabe, só para alinhar todo mundo, são petróleo, minério, grãos, né? Tudo isso entra como commodities. Você enxerga hoje um super ciclo de commodity e também como que isso pode afetar o Brasil no curto e médio prazo? Essa discussão se você vai ter um super ciclo de commodity ou não, a gente não acha que você vai ter um super ciclo. Esse eu acho que é o ponto, resumindo. E por que isso? Basicamente, o que a gente está vendo é uma demanda maior no curto prazo e commodity, o ajuste basicamente no mercado do commodity no curto prazo é aumento de preço, né? Então, o que a gente vai ver provavelmente é uma redução nessa demanda ao longo do tempo e uma diminuição do preço também ao longo do tempo. Para o Brasil é bom um cenário desse, porque não necessariamente você precisa que o preço da commodity suba. O preço das commodities já estão altos o suficientes. Então, eles vão ficar provavelmente nesse patamar por algum tempo, para depois você começar a baixar. Para a gente, como exportador, né, de commodities, é um ponto bastante favorável para o país, tá? Então, não é que o minério vai para $300, mas se você continuar 180 e tal, já é um nível muito mais alto, né, do que foi. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, de você ter uma questão de crescimento no mundo, e o crescimento no mundo vai manter alto o preço. Talvez não um preço... Dando o exemplo do petróleo, vai voltar para $150 o barril. A gente já viu que no primeiro momento que teve, eles tem muito petróleo para, né, digamos assim, produção para ser aumentada e você vai fazer o ajuste. E é o que a gente viu que aconteceu já esse fim de semana, né? Sim. E até pensando, com base em tudo isso que você comentou, a gente pode considerar que a gente, pós-pandemia, começa a entrar num ciclo de normalidade das economias, né? A gente viu uma retomada muito forte dos Estados Unidos depois, né, após a pancada ali do coronavírus, das quedas das bolsas, né, circuit breaks que aconteceram. A gente viu uma retomada Brasil também muito forte. Isso tudo de encontro muito com os incentivos fiscais, incentivos
financeiros, né, monetários que os países deram para as suas economias, injetando dinheiro nas suas economias, a gente está vendo uma retomada para uma normalidade, vamos dizer assim, né? E isso traz à tona aqui no cenário Brasil uma coisa que eu queria te perguntar e falar um pouco com você. A realidade aqui do Brasil sempre foi de uma renda fixa, de uma Selic muito alta, né? A gente hoje chegou a bater, historicamente, foi um recorde de bater uma Selic de 2%, né? E nesse momento, quando a Selic bateu ali 2%, muita gente, muitos investidores comentavam, né? A renda fixa morreu. Que não é, que a gente sabe que no fundo não é uma verdade, porque a partir do momento que a gente fala de renda fixa, a renda fixa cumpre muito bem uma função dentro da carteira dos investidores, né? A renda fixa ela é fundamental na carteira dos investidores para a sua sobrevivência no longo prazo, né? Então, eu queria entrar um pouco no assunto com você. Como você está enxergando essa retomada, esse crescimento dessa alta da Selic e essa retomada da renda fixa no país? Perfeito. Felipe, só para complementar lá fora, só para a gente adicionar aqui uma informação, eu acho que toda mudança que você teve, todo mundo trabalhando de casa, também deu um ganho de produtividade muito grande para as indústrias, que é outra, para as indústrias, para os empregos de uma forma geral, que isso é outra coisa, de certa forma, que também impressiona a inflação para baixo no longo prazo. Vindo para o Brasil, o que a gente viu, né? Eu acho que a gente, pelo menos ali do Plano Real para cá, desde 94, né, que foi quando começou ali o pré-real, a gente nunca viveu o juro real negativo, né? E no Brasil a gente teve uma taxa de juros de 2 com uma inflação da ordem de 4. Então, você teve. E, basicamente, o que acabou acontecendo é que todo mundo procurou outros tipos de investimento que não fosse o CDI, né? Inclusive, a própria renda fixa, mas a renda fixa que tinha um indexador, né, que era atrelado ao IPCA. Né? Então, a gente viu o dinheiro todo, basicamente, saindo do CDI, né, e indo para outras aplicações, bolsa, fundo imobiliário, fundo internacional, e qualquer coisa que não fosse CDI, e ele migrou também para um renda fixa atrelado ao IPCA ou outros indexadores que não o CDI. E, basicamente, o que a gente está vendo hoje, até com essa questão, esse momento que a gente está vivendo, da mudança até da postura do Banco Central, de subida de juros, você começa a olhar novamente uma atratividade grande nos fundos em CDI, né? Coisa que a gente não estava vendo há 8 meses atrás, 6 meses atrás. Perfeito. E dentro disso, né, eu queria que você comentasse também um pouquinho como que você enxerga o mercado de crédito privado no país, né? A gente, só para contextualizar aqui, o mercado de crédito privado é um mercado muito pequeno no país até pouco tempo atrás, né? A gente viu um crescimento muito forte deste mercado nos últimos anos e eu queria que você comentasse, só para dar um exemplo, se a gente olhasse hoje uma emissão de um crédito privado, para quem não conhece crédito privado, são os famosos CRIs, os CRAs, as debêntures, né? Os CDBs são créditos privados dos bancos. Se a gente olhasse uma emissão de uma debênture há algum tempo atrás, a gente olhava aí o que a gente tomava 100% da oferta, né? Hoje a gente já vê um rateio dessa oferta, né? E cada vez mais o rateio dessa oferta tende a ficar cada vez maior devido a esse crescimento. Então, assim, eu queria que você comentasse como esse crescimento, que eu enxergo com muitos bons olhos, porque atinge diretamente nossa economia real, né? É uma forma mais barata das empresas se capitalizarem para atingir a economia real através de projetos. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa questão do crédito privado no país, como que você está enxergando isso, qual que é o norte, qual que é o futuro que você enxerga para o crédito privado aí ao longo dos próximos anos. O crédito privado do Brasil, se a gente começar a olhar, de fato, assim, para mercado, como gestor independente, ele basicamente começou ali em 2015. Por que também não tinha antes? Acho que você tinha 2 motivos básicos. O primeiro, que basicamente toda a gestão de crédito privado ficava nos grandes bancos, então quem tinha gestora acabava sendo gestora de privates, né, que era o pessoal que comprava e não tinha distribuição aberta. E aí, com a questão quando começaram a vir as plataformas, você começou a ter uma distribuição via essas plataformas e o mercado começou a crescer. Do ponto de vista também, outra mudança que foi muito importante foi a questão do BNDES saindo das operações de crédito. Porque o grande ponto que a gente sempre discutiu, que a gente achava que não fazia sentido,
para que o BNDES ia emprestar dinheiro para empresa grande que tinha acesso ao mercado de capitais? Então, na hora que você começou a tirar esse negócio, e o dinheiro muitas vezes era até subsidiado, né? Meu chapéu anterior, eu peguei dinheiro a 2% ao ano para 10 anos e a gente pegava tudo que podia, porque a gente pegava o dinheiro, basicamente deixava no caixa e aplicava a 8, 10, 12%. Então, não fazia sentido nenhum. Só que essa questão das pessoas, das empresas também poderem pegar dinheiro no BNDES mais barato, acabava inibindo o desenvolvimento do mercado, né? E hoje, quando a gente vê, assim, você vê cada vez mais os fundos de crédito crescendo. No Brasil, basicamente, os créditos que existem hoje nos fundos são créditos que eles chamam de boa qualidade de crédito, não são os créditos mais seguros, você quase não ouve que tem problema, né? Existe uma outra categoria que ainda está para ser desenvolvida no Brasil. Nos Estados Unidos tem muito, que é chamado de high yield, né? E é high yield porque o risco é maior, né? Normalmente, questão do spread de crédito, que basicamente é quanto você ganha acima do título público, ele está ligado ao risco da companhia que você está investindo, né? Então, hoje, basicamente, botar em crédito, quando você fala, vou botar em crédito privado, 99% vai ser empresa de qualidade muito boa. Então, e essas empresas são empresas, até pelo fato de serem empresas muito boas, elas são melhores porque eles acabam tendo um amplo acesso a crédito, seja no banco, seja no mercado de capitais, seja lá fora, várias linhas ele consegue porque as empresas são boas. E o grande benefício para a companhia de você ir no mercado de capitais, primeiro, não precisa pegar dinheiro no banco, e ele consegue pegar um dinheiro muitas vezes mais barato emitindo uma debênture. E a outra coisa que é importante, longo. A gente passou um ciclo ali de 18, 19, chegando a ter emissão no Brasil em CDI de mais de 10 anos, né? Então, eu acho que é um mercado que se desenvolveu bastante, a gente está vendo cada vez mais entrando novos emissores, isso também é muito bom para o mercado, porque você sai daquelas 10, 15 empresas que faziam, hoje você está falando, você tem centenas, talvez até milhares de empresas. Ainda estamos nas centenas, mas daqui a pouco você vai ter milhares, dezenas de milhares de empresas estando emitindo no mercado de capitais. Isso tudo é um desenvolvimento. Outra linha, né, que a gente tem no crédito privado, isso basicamente eu falo crédito em CDI, né, que é um crédito mais, digamos assim, institucional. E a gente tem um outro mercado que foi criado, né, foi uma lei que foi criada uns 5 anos atrás, uns 10 anos atrás, que foi a lei que regulamentou as debêntures incentivadas. Então, basicamente, até então, a pessoa física nunca comprava uma debênture, né? Porque os bancos não ofereciam, botavam nos fundos, e veio essa nova lei que introduziu a debênture incentivada, que é um papel isento, que basicamente precisa ser emitido ou em PCA ou em TR. Em TR, basicamente só tem no papel, eu nunca vi nenhuma ser emitida, então todas acabam sendo IPCA, e com prazo mínimo de 4 anos. Esses papéis acabam sendo extremamente atrativos, e outra coisa, o mercado secundário fenomenal, né? Tanto os dois mercados já têm hoje um nível de negociação absurdo, e esse mercado, particularmente de pessoas físicas, tem uma liquidez proporcionalmente maior até do que o mercado em CDI, tá? E basicamente o que a gente vê, assim, cada vez esse mercado crescendo mais, né? De você estar tendo mais procura, né? Pela questão até de diversificação e pelo nível de qualidade das companhias que você tem, basicamente o que a gente vê é cada vez mais gente entrando e tendo mais gestoras, mais fundos, mais crédito, aqui está tudo ligado, né? Que no final do dia, para a gente ter um fundo bom, um fundo diversificado, que tem várias posições, eu preciso que tenha boas emissões e emissões rotineiras, né? Até quando você comenta de debêntures incentivadas, né, são isentas de pagamento de imposto de renda, a gente tem a questão da tributação, da nova tributação que está tramitando no Congresso. Você vê alguma possibilidade disso cair, né, no curto, médio prazo? Porque, assim, o que eu enxergo é muito interessante a gente ter esse incentivo para a pessoa física investir nas debêntures incentivadas, porque além de eu estar tendo um retorno como investidor
líquido de imposto de renda, é fantástico que eu estou fomentando a economia real, né? Eu estou fomentando o projeto de uma instituição, de uma empresa. Então, não vejo sentido isso cair, mas você vê alguma coisa, alguma possibilidade disso cair no curto, médio prazo? A gente não viu nada até agora, nenhum, digamos assim, nenhum bochicho ou qualquer coisa que tivesse alteração. Tem alteração na lei, mas na realidade a alteração na lei é muito mais na forma de quem ganha o benefício fiscal do que propriamente mudar a lei. Tá? Então, isso a gente não vê. A questão dessa reforma tributária é assim, acho que tem muita água aí para correr para saber o que vai ser. O que a gente olhava ali, no primeiro momento, a gente achou bem complicado a história da tributação do fundo imobiliário, porque você mantinha a isenção, você manteve, na realidade, a isenção do CRI, né, e da LC, enfim, do que é o ativo basicamente ali que você comprava, e no FII você tributava. Então, seria muito ruim. E para uma indústria também que acaba fomentando a construção civil, né? Então, a gente achava muito ruim, era meio que um bode na sala. E depois veio a história do dividendo, né? E basicamente o que o governo falou foi que nenhum país o Brasil era um dos poucos países que não tinha tributação sobre o dividendo. Por outro lado, o governo também não falou que a gente tinha uma alíquota de imposto de renda uma das mais altas do mundo. Então, na hora que você juntava as duas coisas, acabava sendo elevadíssimo. O que a gente está vendo, até o relator, até assim, por isso assim, ainda está em relação, né, não tem nada definitivo, não foi para votação, então ainda não está terminado, né, digamos assim, ainda não tem o final, mas o que a gente está vendo, basicamente, é você ter uma redução do imposto de renda. Então, hoje, o imposto de renda, você tem o imposto de renda e o adicional combinado dão 25%, eles querem reduzir isso para 12,5%, então, basicamente, para metade. E você, com isso, abrir a possibilidade de cobrar 20% de dividendo. Está se discutindo se é 20%, se é 15%, e o 20% você vai ter isenção, não tem isenção, 200 mil, 20 mil, 5 mil, o que seja. Então, assim, ainda está muito preliminar, mas com relação à questão do fim da debênture incentivada, a gente não viu nada e a gente acha que não vai acontecer essa questão do fim da isenção. Perfeito. É uma preocupação muito relevante, que é um tipo de ativo que hoje ajuda a gente a fomentar a nossa economia real, que no final das contas é o que importa, né? A economia do país inteiro vai crescer a partir de que a economia real cresça também, geração de empregos e tudo mais. Pode falar. Você não fica dependendo do BNDES, como se era no passado, né? Perfeito, exato. Onde apenas alguns poucos também tinham acesso ao BNDES, né? Hoje o mercado de capitais possibilita a gente, a qualquer instituição hoje tomar esse tipo de crédito, né, a partir do momento de uma estrutura que a empresa tem e tudo mais. Legal, Paulo. O que eu queria tratar um pouquinho com você, queria ver o que é as suas perspectivas aí para os próximos, principalmente para o próximo ano, né? O que você acha, quando que a gente pode começar a ter algum ruído a respeito de política, de eleição, por conta da proximidade, né? Se isso já começa a refletir no nosso mercado ainda esse ano, se reflete mais para frente, como que está a tua visão para isso? A visão que a gente tem com relação à política é que esse ano é o ano da CPI, né? E, na realidade, eu acho que a gente está vivendo a política ali, né? Então, de você, digamos, de alguma forma, fazer a CPI durar mais tempo. Então, a gente já tem aí 3 meses mais de CPI, né? Então, estamos falando praticamente outubro, novembro ali acabando, dado que você está teoricamente ali em recesso. E aí, basicamente, a eleição começando no final do ano, digamos assim, para começar a fazer as chapas, quem que está onde, para que você possa se descompatibilizar no início de abril. Então, basicamente, a gente vai começar a ver alguma coisa mais ligado a, digamos assim, eleição, né, pelo menos no que tange a ter as chapas e tudo mais para o final do ano. Até lá, basicamente, o que a gente está vendo vamos botar notícia ruim na mídia para fazer o Bolsonaro sangrar. De certa forma, e você vê que o Lula também está quieto, né? Discussão que tem muito também é aquela história, tem a terceira via ou não tem a terceira via? E aí a grande discussão é quem é essa terceira via, quem pode ser.
a gente, por enquanto, não tem muita opinião sobre isso, e a gente não sabe muito bem se tem a terceira via para você, e quer dizer, no final do dia, quem possa ser ou quem não possa. Então, eu acho que a eleição vai começar a ser vai afetar mais o mercado, eu diria que mais para o ano que vem do que propriamente agora. Então, e está muito incerto, né, todo o cenário, no sentido de você quem entra, quem não entra. O que a gente vê assim de cenário e que quais são os pontos que são favoráveis, né, também no Bolsonaro, porque quando você olha a pesquisa, eu acho que primeiro de tudo assim, está incerto o cenário, não dá para dizer que é A, B ou C ou o que vai acontecer. Mas para o Bolsonaro, o que você tem de favorável? Você tem provavelmente uma economia que vai crescer próximo a 6% esse ano, então é uma economia forte, é uma economia que está gerando emprego. Normalmente, quando você tem um presidente que a economia vai forte, gera emprego, dificilmente ele perde a eleição. Então, acho que esse é um ponto que não dá para simplesmente esquecer. Segundo ponto, tem a história do Bolsa Família, vamos fazer Bolsa Família, e que eu acho que é outro ponto que pode ajudar ele. Mas, assim, se você olhar as pesquisas e tudo mais, você tem uma discussão grande ali também do que ele perdeu com a questão da pandemia. Outro ponto positivo no final do dia é a vacinação, né? Eu acho que a gente vai ter todo mundo vacinado até o final do ano. Agora, essa guerra ali dos governadores foi muito boa, porque a gente está... São Paulo aqui já tem praticamente... Estamos quase ali a 60%, 55%, 60% da população do estado tomou uma dose. E está indo rápido. Então, eu acho que é outro ponto também que para ele é favorável e que vai favorecer a economia no final do dia. Então, mas assim, é só no que vem. A gente não está vendo muita coisa. O ponto negativo da CPI também que tem é um pouco da questão das reformas, né? Então, até que você perguntou, a gente discutiu aqui antes da reforma tributária, dependendo do ponto que você chegue de discussão na CPI, você pode simplesmente parar até ter as reformas, né? Que a gente já aprovou muita coisa, né? Foi o marco do gás, o marco do saneamento, a própria privatização da Eletrobras. Então, tiveram coisas ali bastante importantes e estava pela primeira vez andando, né? Andando mais forte em termos de reforma. Agora, a gente acha ainda que está cedo, tá? De você assim, de dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas esse é um cenário assim, que a única certeza que a gente tem é que o cenário ano que vem vai ser volátil, como todo ano de eleição é. Tá? Então, e provavelmente, se for Lula e Bolsonaro, vai ser basicamente, vamos reviver, talvez até um pouco pior o que aconteceu em 2018, né? Em termos de dois grupos à parte. Né? Perfeito. Até falando um pouco ainda sobre a política, algum tempo atrás conversei com um economista da XP e ele comentou comigo que a gente precisava fazer uma lição de casa de passar justamente essas reformas, né, para estruturar o país para uma retomada e um crescimento. Isso foi lá em finalzinho do ano passado, né? E eu queria, se você tem alguma ideia, se a gente tem alguma reforma que seja extremamente estrutural para guiar a retomada do nosso país e colocar o nosso país nos trilhos corretos, né, de parâmetros internacionais e tudo mais? Assim, se você olhar quais são as reformas que estão lá, eu acho que não tem... Porque, assim, não dá para dizer que a reforma tributária que a gente vai conseguir fazer seja uma reforma que vai resolver. Ou a própria reforma administrativa que vai... Eu acho que você tem várias coisas que vão se somando, né? Então, tem outra coisa que está no Congresso, que está sendo votado agora também, que pouco se fala, a questão do supersalário, criar basicamente uma forma de você criar um teto, né, de salário no Brasil. Então, está lá, vai ser votado. A gente tem a mudança também do regime de partilha para o seu regime de concessão. Você tem a questão de você fazer também o marco do trilho, né, que é outra coisa. Como é que você faz você poder usar o trilho de outra rodovia, de outra ferrovia? Você tem a questão do marco da cabotagem, né, que é o BR do Mar, de você fazer essa... Então, você tem muita coisa que pode ser aprovada, que talvez assim você fala, poxa, tem alguma coisa ali que vai mudar o Brasil? Não, mas são várias reformas que ajudam a gente a caminhar nessa direção. Privatização, por exemplo. A gente não acha que vai ter... Acho que a única grande privatização, se a gente conseguir, de fato, cumprir os cronogramas, vai ser a Eletrobras. Mas ali, por si só, já é
já é ótimo, né? Se você conseguir mexer na energia elétrica, conseguir trazer mais investimento para a energia elétrica, já é um avanço também. Então, eu acho que é muito mais várias coisas acontecendo juntas do que propriamente tendo uma bala de prata que vai resolver. Perfeito. Perfeito. Até mudando um pouquinho do tema que a gente está discutindo, né, de política, eu queria, assim, você é um CFP, né, hoje credenciado, eu queria que você comentasse, atrelando um pouquinho com os fundos da casa, como que o investidor pessoa física, né, com o investidor que está aqui assistindo a live com a gente, como que ele pode montar uma alocação que seja interessante dentro do perfil dele? Lógico, eu estou falando de um cenário mais macro, mas existem muita subjetividade a respeito de perfil de pessoa, de objetivos e tudo mais, mas como que o investidor ele pode falar assim, estou com uma alocação que me deixa tranquilo? Primeiro, acho que é importante você ter, e ano que vem vai ser, acho que muito importante, é a questão de um mercado que vai ter volatilidade. Vai ser difícil você acertar o que efetivamente vai ganhar dinheiro. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Então, eu acho que faz sentido você ter uma carteira, por exemplo, CDI vai valer a pena, assim, a gente vai, provavelmente, ano que vem, você deve ter um CDI ali na casa de 7%. Você põe um spread de crédito, você vai ter alguma coisa em torno de 8%, vamos ser conservador aqui. O próprio fundo de os papéis de debênture incentivado também vão pagar alguma coisa nesse nível e ainda são isentos. Então, por exemplo, uma coisa que vai acontecer, talvez faça sentido você colocar esses tipos de ativo na sua carteira se você não tiver. Então, o que a gente vê hoje que as pessoas não têm, basicamente, são ativos em CDI, que você comentou bem no início. Porque não fazia sentido você botar na carteira ninguém ter na carteira, porque rendia muito pouco, você estava perdendo da inflação. Então, eu acho que partindo dessa questão do qual o nível de retorno que você quer ter e o nível de volatilidade que você também... E aí, volatilidade, entenda-se, mais importante pela perda, né? Porque volatilidade, quando você ganha, está tudo ótimo, né? Ninguém nem olha, mas é muito ter essa sensação de saber o seguinte, putz, até esse nível eu vou. Né? Pô, se perder 10% da minha carteira, eu vou aguentar, eu não vou, eu vou ter um infarte. Né? Então, eu acho que conhecer mais ou menos o limite, quanto você pode perder, acaba sendo importante. Então, fundo em CDI faz sentido, eu acho que faz sentido. Ter fundo de debênture incentivado que a gente tem faz sentido também. Então, são produtos de renda fixa com indexadores diferentes, então níveis de risco diferentes. O CDI, quando você fala, por que o CDI, o pessoal sempre botou no Brasil? Porque a volatilidade dos fundos de CDI, e aí estamos falando renda fixa em CDI, não multimercado, que você tem outros produtos, ele tem uma volatilidade muito baixa. Então, você acaba sendo, digamos assim, um porto seguro, né, de você ter um investimento. Outra classe de ativo que eu acho que é um fundo que é bom para o ano que vem, para os momentos, é a questão do fundo multimercado, que permite ao gestor ter várias posições e mudar as posições conforme o cenário que vai acontecendo. Então, você está dando para o gestor uma autonomia para ele fazer a alocação conforme ele acha, conforme as coisas vão acontecendo, uma alocação mais dinâmica. Eu acho que são esses assim que de mudança que a gente tem, Felipe. Eu acho que são esses assim que não dá para esquecer. Fundo de ação, no limite, é uma questão que eu acho que até ano que vem você pode ter a bolsa subindo, dado que a gente vai estar crescendo. Obviamente, depende do cenário, do que vai acontecer aqui na eleição, como vai ser a eleição. Você tem essa discussão grande aí da questão da urna, né? Se a urna... Isso pode ser um problema também, né? Não só pela questão da urna em si, mas também pela questão do nível de polarização que isso pode trazer, né? Legal. Eu acho que o investidor ele tem que se conhecer um pouquinho do seu perfil, né? Que você comentou, a questão de volatilidade, né? Entender até onde ele dorme tranquilo, até onde ele não dorme tranquilo, justamente que é a questão do perfil que eu comentei. E aí, lógico, os assessores de investimento estão aqui para assessorar nesse tipo de coisa. E o interessante é que a Arx tem fundos, né, como a Carol comentou no começo, são, se não me engano, 19 fundos, né, que a Arx tem. Tem fundos para cumprir todas essas funções, né? Então, a gente consegue elaborar a carteira muito bem montada do cliente, cumprindo cada funçãozinha da carteira com seu determinado nível de volatilidade, né?
Paulo, você quer comentar mais alguma coisa? Deixa eu só adicionar quando você está falando do perfil, acho que ano passado foi um exemplo também que a gente teve. Talvez não vai acontecer de novo, que foi a crise. Então, teve muita gente que acabou... Eu vivi isso muito lá com a história do renda fixa, né, do crédito privado. Que o pessoal falou, pô, mas como é que crédito privado deu negativo? E a gente, assim, basicamente, a gente ficou ali 2, 3 meses, todo mundo desesperado, e a única coisa que a gente falava, não saca agora, né, porque você vai perder dinheiro. E aquelas pessoas, né, que sacaram o dinheiro, perderam dinheiro, de fato. Quem não perdeu, quem não sacou, recuperou tudo e até teve um retorno provavelmente muito bom, porque foi o que renda fixa basicamente rendeu ano passado. Então, eu acho que é um pouco isso. E outra coisa é entender também, muitas vezes, o porquê que você comprou determinado fundo. E o fato, às vezes, o fundo ir mal, não quer dizer que o fundo é ruim, né? Também dar um tempo para o gestor, digamos assim, dele poder performar, né? Então, a gente acaba olhando muito aquela história do o fundo que rendeu mais, eu tiro meu dinheiro e vai para o fundo que rendeu mais, né? E não necessariamente acaba sendo o melhor, né? Porque normalmente você precisa de uma consistência de resultado ao longo do tempo. Isso é uma das coisas até que a gente julga importante na gestão, mais do que ser o primeiro sempre, é você ter consistência de longo prazo no retorno, né? Então, e aí, basicamente, quando você fala consistência e longo prazo, você alia isso a uma outra coisa que é o famoso juro composto, né? Aí, parafraseando Buffett, né, Warren Buffett, que ele fala que basicamente o juro composto é a oitava maravilha do mundo, né? O Warren Buffett, o maior investidor do mundo, né? Paulo, acho que da minha parte esse bate-papo foi bem bacana. Eu queria que a Carol começasse aí a levantar as perguntas. Tem algumas perguntas no chat. Se tiver mais alguns minutinhos para a gente só debater um pouquinho sobre essas perguntas, te agradeço, Paulo. Vamos lá. Que conversa boa, gente. Colocar a mulher para mediar aqui, eu fiquei só querendo apertar o botão e entrar na conversa. Isso não está funcionando. Mas eu estou aqui com as perguntas e tem bastante coisa aqui. Eu vou ler em ordem, tá? Tem algumas coisas que já foram respondidas, mas eu vou fazer todas as perguntas para os nossos ouvintes aqui não ficarem chateados comigo, tá? Setor da Bolsa que vocês estão mais otimistas? Eu acho que a gente tem que levar duas coisas em consideração. Uma é assim, o que a gente acha que as empresas que vão se dar bem olhando para frente, e tem outras a questão assim, do movimento de preço. Então, eu vou falar assim, quais são as empresas que, independente do preço, a gente acha que vai se dar bem. Então, o que a gente está vendo, né, até o que está acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que você tem empresa, primeiro, aqui no Brasil, você pega shopping center, varejo das lojas, dos shoppings, por exemplo. Você tem setor de turismo, de uma forma geral, né, hotel, viagem, aluguel de carro e tudo mais. Você tem até distribuição de petróleo voltando, né, que são alguns setores que vão aumentar muito a questão, vão voltar para o normal até perto do que estavam antes. Eu não estou citando nomes também, e assim, aí para ver se a empresa vale a pena comprar ou não, depende muito também da relação risco-retorno do preço que cada papel está. Legal, mas já respondeu aqui pelo menos o setor aqui, e faz sentido mesmo, né? Foi o que ficou reprimido e que as pessoas tendo mais confiança começam a consumir novamente, né? Mais uma pergunta, gostaria de saber a visão da casa a respeito do risco da eleição. Se já estão fazendo ajustes e mudanças no portfólio, ou independente do cenário, continua otimista? Ainda não deu, assim, ainda não, porque está cedo ainda para a gente fazer qualquer mudança, né? Então, a gente olha muito para ver o que vai acontecer. Eu acho que tem a ver também a questão dos candidatos, para que a gente precisa saber qual é a plataforma que esse candidato vai tá vindo. O que a gente hoje tem de ideia dos candidatos é que nenhum dos dois vai ganhar se eles ficarem um na esquerda ou na direita. Então, sim, o pessoal vai ter que vir de alguma forma para o centro e aí tem que ver qual é a composição, quem são. Se a gente olhar ali o exemplo do Lula, que aconteceu lá nos anos 2000, ele trouxe uma equipe que era boa para dar sustentação para ele, né? Porque a gente tem que ver isso, assim, principalmente o Lula, né?
eu não falo tanto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, mal ou bem, a gente já conhece, né? Está aí. Agora, a questão de novidade vem pela parte do Lula. Né? É verdade. Até porque a gente não está olhando a terceira via. E está todo mundo falando e discutindo, mas ainda é muito, muito cedo, enquanto não tiver todas as pontas amarradas para poder fazer uma análise, né? Mas vai ter confusão por aí, né? Vai mexer com o mercado, certamente. Mais uma perguntinha, Paulo. O que esperar do mercado brasileiro em 2022 e como a gestora está alocando sua carteira para minimizar possíveis perdas caso tivermos um cenário mais pessimista? Se tudo der errado, né? E aí, aqui depende muito da qual estratégia. Né? Se a gente olhar ali em fundo de CDI, crédito em CDI, até pela dinâmica dele, basicamente não muda muita coisa. Porque a gente olhou já cenário em crédito, por exemplo, como foi 2015, que o CDI estava ali 14,25, e o PIB caiu muito. Só para lembrar, né? Também só para a gente ver o tamanho da magnitude do movimento. Hoje o Brasil não conseguiu recuperar o PIB de 2015, mas o Brasil já conseguiu recuperar o PIB, o início da pandemia. Então, você imagina o que as empresas sofreram lá atrás. Basicamente, sofreram um monte, recessão e tudo mais, e as empresas continuaram aí. A gente não teve muito problema. Naquela época, você teve muito problema de default das empresas, mas não teve nada a ver diretamente com crédito, teve a ver com as empresas ligadas na Lava Jato. Tá? Então, por isso que eu falo assim, não foi a ver com a economia em si, não foi uma questão normal. Quando você vai mudando para outros indexadores, como, por exemplo, e até respondendo aqui uma outra pergunta, se a gente olhar o que aconteceu em algumas eleições para trás, você pode, dependendo do cenário que a gente tenha, ter um aumento do risco do país, né, de uma forma geral. E aí, como é que uma das formas que a gente tem para ver isso é o aumento do spread que o título público, né, o governo brasileiro está pagando para a sua dívida. A gente já viu no Brasil IPCA mais 6, IPCA até mais que isso em alguns momentos do passado. Hoje a gente está alguma coisa ali entre 3 e 4. Pode ir para 6? Pode, dependendo do que aconteça. Tá? Então, e aí, normalmente, em renda fixa, o que vai acontecer é o que sempre acontece, e aí as pessoas ficam com medo, você tem a marcação a mercado, no primeiro momento, a taxa de juro vai subir e o valor presente vai diminuir, ou seja, você vai ter uma perda no curto prazo. Só que, basicamente, o que acontece, levando para vencimento, o valor futuro de vencimento é o mesmo. Por isso, até que você tem uma taxa maior ao longo do tempo. Então, essa é uma coisa que pode acontecer. Então, depende muito como é que você vai estar posicionado, e é uma coisa que a gente chama, que é chamada de duration. Né? Muita gente ouve aí falando, e duration nada mais é de quanto tempo eu vou recuperar meu investimento. Então, num cenário desse, que é um cenário incerto, provavelmente não vale comprar um papel de 2055, né? Um papel de 30 anos e tudo mais. Então, dependendo do cenário que tiver, você ter um papel um pouco mais curto e não tão longo. Isso é uma das coisas que a gente discute muito para você fazer. Isso em renda fixa, né? Que tem principalmente ligado ao IPCA. Quando você vai no multimercado, naturalmente o gestor tem essa possibilidade de mudar a posição das carteiras. Então, operar, inclusive, comprado ou vendido. Então, ele consegue ganhar nos dois lados, né? Desde que ele consiga entender bem o cenário, o que você faz. E empresa, basicamente, não necessariamente, se você tiver também um cenário econômico ruim, todas as empresas vão estar ruins. Né? Então, e aí é questão de você olhar como é que... vários aspectos. Né? Um deles também é a questão até do próprio investidor estrangeiro no Brasil. Né? Se o cara está tirando dinheiro, não está... Que tipo de problema e o que isso pode acarretar. Então, você tem que sempre estar acompanhando. Mas eu acho que o grande ponto que a gente tem aqui, sim, pode aumentar o risco. Né? A gente viu aí o Lula falando que, por exemplo, não ia respeitar o teto do gasto. O mercado ficou nervoso. A gente já viu também no ano passado, quando o governo falou daquela história dos precatórios, né, que não ia pagar, de certa forma, não pagar precatório, o que isso quer dizer? Pô, o governo quebrou, o governo não vai pagar suas dívidas. E aí, qual foi o reflexo disso? O reflexo disso foi taxa de juros de novo. Das NTN-Bs aumentou e
depois dali acabou, as pessoas viram que aquilo não ia acontecer, voltou para o normal. Então, é um pouco esse tipo de coisa que a gente fala que é a volatilidade que vai acontecer durante o ano que vem, porque vai ser o A vai falar que que vai acontecer isso, o B vai falar que é outra, e assim o mercado vai ver, se o A ganhar é muito ruim, então desvaloriza tudo, você tem uma sensação de mais risco, se o B ganhar que vai salvar o mundo, normalmente o risco cai. Então, basicamente, essa dinâmica que a gente vai ver no ano que vem, de muita volatilidade. É isso que a gente, quando fala de ter mais volatilidade, é isso. Respondeu as duas perguntas seguidas e ainda deu algumas dicas, hein, pessoal? Ó, eu peguei, anotei aqui, hein? O pessoal está perguntando aqui sobre o fundo Denali, se tem previsão para reabrir, se já está na sua capacidade. O que aconteceu no Denali? Assim, quando a gente faz a gestão, né, e na Arx lá não é diferente, a gente tem um dever fiduciário de olhar o melhor para o cliente no final do dia. E a gente ficou muito feliz de estar captando 50, 100 milhões por dia. O problema é que se a gente faz uma conta e vê o seguinte, se eu capto 100 milhões por dia, no final do mês eu estou com 2 bilhões de reais, no final do ano eu estou com 24 bilhões de reais no fundo. Então, você acaba fazendo mais dinheiro do que você tem capacidade de alocar no fundo. Então, quando chega esse momento, basicamente o que a gente faz é fecha o fundo para não ter, para você não receber mais dinheiro e você continuar alocando os ativos do fundo de uma forma eficiente. Você está crescendo mais rápido do que a capacidade do mercado tem de oferecer bons títulos para você. Para absorver, né? E aí você acaba se você permite isso, acaba não entregando a rentabilidade esperada e o objetivo do fundo. Tem razão. Para a gente dá dó também, viu? Não é aquela história, poxa, que bom que eu fechei. Muito pelo contrário, né? Sim. Se tem recurso, eu queria alocar todo o recurso, óbvio, né? Mas precisa ter essa visão também do lado do cliente, né? Faz todo sentido. Você viu que o pessoal está animado aqui, né? Fazendo muitas perguntas, eu estou adorando. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta só. Eu vou fazer aqui, vamos ver se já foi respondido ou não, e a gente caminha para o final. Sei que todo mundo vai ficar triste, dá tempo ainda de fazer mais uma, hein? Se alguém quiser, estou aqui. Deixa eu dar uma olhada. Com essa expectativa de alta volatilidade para o ano que vem, né? Com as eleições, a gente já falou bastante disso. Como funciona para você como gestor sobre mudança no portfólio da carteira, do fundo, e conseguir abraçar os investidores, pessoa física, que irão buscar maior segurança em seus investimentos? E como você vê o mercado de derivativos para fazer hedge da carteira do fundo? Eu vou tentar responder mais assim do fundo o que a gente pode fazer nos fundos. Então, de novo, assim, tentando colocar respeitando os mandatos, né? Então, por exemplo, os fundos de debênture incentivada, o que a gente pode fazer e o que a gente iria fazer caso tivesse um cenário muito ruim é reduzir esse duration, né? E a redução do duration, basicamente, ele faz reduzir também o impacto que você tenha, seja do aumento dos juros ou seja aumento do juro real, né, que você tem na NTNB, do cupom. Então, basicamente, a gente consegue fazer isso e a gente até consegue fazer isso relativamente bem. O outro ponto, e aí na hora que você faz um fundo multimercado, uma das características que tem, e particularmente característica até do gestor do nosso fundo, do Duda, é você ter sempre hedge, né? Então, o que é o hedge? O hedge, basicamente, é aquele negócio que você compra quando o mercado está muito tranquilo, que você, na realidade, está comprando um seguro e você até quer que não quer usar. Mas, se você acontecer alguma coisa, você usa e recupera parte do dinheiro que você perdeu daqui, ou até recupera tudo que você perdeu dali. Então, a ideia do hedge é um pouco comprar algumas posições que, em situações adversas, você vai contrapor o movimento do teu portfólio. Então, basicamente, é isso que a gente acaba fazendo. Então, dando um exemplo, eu tenho a posição em bolsa no fundo multimercado. Então, eu posso posso comprar uma opção de venda, né? Então, na hora que o mercado
Então, a opção é alguma coisa que eu escolho se eu quero fazer ou não. Então, eu só vou fazer se aquilo tiver valor. E o valor daquilo é quando a bolsa cai. Opa! E é justamente o que ele queria proteger, quando a bolsa caiu. Então, você vai lá e exerce, e você consegue, com isso, proteger um pouco o portfólio. Então, esse tipo de... Basicamente, o que acaba acontecendo muito na gestão é que, quando você vê um cenário muito incerto, e o cenário incerto não necessariamente ele acaba sendo um cenário... só um cenário que você não sabe exatamente o que vai acontecer, você já procura colocar uma carteira mais... não tomar tanto risco no portfólio. Então, você não anda com o mesmo nível de risco o tempo todo. Então, uma das coisas que você pode ver, que eu acho que dá para ver isso muito bem, se você olhar, por exemplo, você tem algumas ferramentas de fundo que você consegue e que te trazem a volatilidade do fundo. Então, você vê que em determinados momentos você tem o fundo com uma volatilidade maior e tem outros com que você fala, pô, o cara não está fazendo nada. Porque muitas vezes ele não está fazendo nada porque ele não está vendo nada para ele comprar que ele vai ganhar dinheiro, ou que ele está confortável que ele pode ganhar dinheiro. Então, o que eu faço para não perder? Não toma posição nenhuma, ou toma posições pequenas. Então, é um pouco isso do que você também procura fazer na gestão. Tirar um pouco o pé, desalocar o fundo, que você muitas vezes pode fazer isso. Aliás, você pode fazer isso nos três. Você pode fazer tanto em crédito, quanto você pode fazer em multimercado e pode fazer em ação. Ação é o único dos três tipos de fundo que você tem uma obrigação legal, que é ficar comprado em 67% em ações, senão você perde a tributação. Todos os outros fundos, nada impede você ficar com... Por exemplo, fundo de crédito, eu posso ficar com tudo título público, se você estiver ali perto de uma coisa muito ruim. Multimercado, idem, fica tudo em título público. E o fundo de ações, você tem que estar comprado 67% no mínimo. Muito boas as respostas. Olha, se deixar aqui, nós vamos até meia-noite com as perguntas. Fê, você tem alguma consideração final? A gente vai caminhar para o final. Eu sei que você... Estão aqui pedindo para fazer a última. Eu vou fazer a última, responde muito rápido para a gente não se estender muito. Falar um pouco sobre o fundo Elbrus, e se existe se existe algum objetivo de retorno, e poder falar um pouco da alocação. Então, esse fundo, ele é um dos carros-chefes nossos, ele é um fundo que ele segue o que a gente chama de inflação curta. Então, ele tem ali agora eu vou começar a falar um pouco mais técnico, tentar explicar, mas... e a gente gosta muito da inflação curta, porque, basicamente, a inflação curta, no longo prazo, quando você olha a longo prazo, cenário de 3 anos, ele rende 2% a mais do que o CDI. Então, e ele te traz pouca volatilidade. Então, essa relação entre risco, que você tem da volatilidade e o retorno é a melhor de renda fixa. Então, essa foi a ideia que a gente, quando montou e usou esse indexador. O objetivo do fundo é dar mais ou menos 1% acima do IMAB5, que é o benchmark. Então, o que hoje a gente estaria falando mais ou menos em PCA, mais alguma coisa ali em torno de 3,3%, mais ou menos isso, 3,3%. Então é isso. Fê, mais alguma... Resumindo, é isso. Resumindo, é isso, porque senão a gente vai ficar até aqui, até meia-noite falando, porque tem muita coisa para falar, com certeza. E já fica aqui meu agradecimento, antes do Felipe falar suas considerações, agradecer em nome da Agnos pela sua participação, e certamente teremos novas participações, porque certeza que ficou um gostinho aí de que quero mais nesse bate-papo. Eu só vou abusar da sua paciência só para falar uma coisa só. Claro, por favor. Uma coisa que a gente faz, por exemplo, vou ilustrar aqui a questão do Elbrus, que foi perguntado. O cenário está muito ruim. Eu acho que, enfim, o Brasil vai dar tudo errado. O que eu faço no fundo? Eu vou e reduzo o duration do fundo. Então, eu tento segurar o fundo para não ter problema. O Brasil, por outro lado, vai estourando champanhe, está tudo dando certo, todas as reformas foram aprovadas, reformas do Felipe lá, que eram de longo prazo. Eu posso alongar o duration da carteira também, alongar o prazo de vencimento dos títulos, para conseguir me beneficiar desse cenário também. Então, não é que o fundo é parado. O fundo, na realidade, ele consegue tomar também algumas decisões de estar mais longo ou mais curto, de acordo com o cenário que a gente está vendo.
Muito bom. Fê, quer falar alguma coisa? Minha consideração só é exatamente esse ponto que o Paulo comentou agora. É o legal dos fundos da Axie, que a gente consegue se posicionar, né? O fundo consegue se posicionar conforme o ciclo de mercado, né? Qual que é esse ciclo? A gente não sabe, vamos viver só naquele momento, né? Mas o fundo consegue se posicionar para surfar ondas positivas ou negativas, conforme for, né? Então, isso que eu acho que é muito interessante. Paulo, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Batemos aqui quase uma hora aqui conversando e eu queria muito agradecer aí esse seu tempo e deixar aberto aí para suas considerações finais também. Eu queria agradecer primeiro a Camila, ao Felipe, pelo convite. É uma honra estar aqui. A gente gosta muito de participar, de estar olhando, falando da nossa visão, dos fundos, ajudar a pessoa a conhecer também um pouco mais também do mercado. E estou à disposição para qualquer coisa. Se vocês tiverem, por acaso, mais pergunta, depois Camila, Felipe me passam, a gente responde. Estou à disposição. Obrigado, gente. Boa noite e saúde para todo mundo, né? Maravilha. Por assistir. Muito obrigada a todos, obrigada aos nossos clientes que estão nos acompanhando. Sigam-nos nos nossos canais, né, na Agnos Plus. Lembrando que todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós teremos mais bate-papos como esse. O fechamento de mercado hoje já está no nosso podcast. Muito obrigada a todos, um bom descanso, grande abraço, até a próxima. Obrigada, Paulo. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente, Paulo. Boa noite.